abra sua Bíblia aí, irmãos, Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipes dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler o contexto então. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Nós estamos trabalhando aqui, pregando sobre os milagres que Jesus operou. Talvez você que me viu pregar sem ser esse domingo que passou no outro, talvez você está dizendo: pastor, eu acho que o senhor pregou sobre esse milagre. Não foi. Eu preguei em Mateus capítulo 9, tá? Eu preguei em Mateus capítulo 9, era um homem mudo e endemoniado. Aqui nós temos um homem cego, surdo, né? E endemoniado. É isso? Cego, mudo, né? Cego, mudo e endemoniado. Então, é diferente. Queridos, os sinais e os milagres do Senhor, eles se tornaram cada vez mais visíveis. Jesus iniciou o seu ministério e cada vez mais ele foi se tornando notório a presença dele ali em Israel, no meio do seu povo. Os milagres estavam acontecendo e as pessoas viam, porque é impossível praticar uma obra tão grandiosa como um milagre e alguém não ver. Por mais que Jesus dissesse: olha, não conta a ninguém, mas a fama dele ia se espalhando, né? Porém, a incredulidade de Israel, ela crescia da mesma forma que os milagres também cresciam. Vertiginosamente a população ia se convertendo, multidões iam afluindo, né, para Jesus, se admirando da sua doutrina, da autoridade com que ele falava, mas ao mesmo tempo a incredulidade também prevalecia. Muitas pessoas ainda não criam nele. Então, domingo passado, eu não sei se vocês lembram qual foi o milagre que foi pregado aqui. Alguém lembra? O homem da mão mirrada, muito bem, né? Ou o homem da mão ressequida, ou o homem da mão encolhida, ou o homem da mão seca, para ser mais direto, né? Então, quem pregou esse milagre aqui foi o presbítero Davi. Nós estávamos, inclusive, lá em Campinas, na casa da nossa irmã Rose, né? E ela ficou com saudade dos pastores e veio atrás de nós hoje. E aí, irmãos, como sempre acontecia, né, com cada milagre que Jesus operava, haviam reações opostas. A multidão ficava dividida. Sempre tinha aqueles que se admiravam do poder dele e tinham aqueles que ficavam olhando de lado, né? Aqueles que levantavam a sobrancelha, que diziam assim: será
será que ele fez mesmo esse milagre? E aí as pessoas estavam ali, diante de Jesus, diante do próprio Deus, mas havia ainda uma divisão. Gente, como o povo gosta de se dividir, né? Como o povo gosta de uma divisão. Para falar em divisão, irmãos, nós como igreja devemos estar unidos. A igreja tem que ser unida em Cristo Jesus. Me veio aqui agora a lembrança de uma história que o pastor Eibe Uber contou. Eu ri muito com isso. Ele falou assim: irmãos, olha como o povo gosta de se dividir, como o crente gosta de divisão. Às vezes dentro da igreja, as igrejas estão se dividindo. É como a história daquele homem que ficou numa ilha, e ele ficou muitos anos lá, naquela ilha, e ele não conseguia voltar para casa. Então sempre que ele via um avião, ou sempre que ele podia, ele fazia uma fogueira na praia, e ele deixava aquela fogueira acesa, né, para dar um sinal de que ele estava ali e ele queria ser resgatado. Mas os anos foram se passando, e ninguém resgatou aquele homem. Como aquele homem era construtor, né, arquiteto e tudo mais, ele construiu uma bela casa ali. E ele ficou morando ali, mas ele ainda tinha esperança de sair de lá. E aí depois, ele construiu mais um prédio e depois mais outro. Depois de muito tempo naquela ilha, ele acendeu uma fogueira, um avião ia passando e ele começou desesperadamente a sinalizar. E aí, o helicóptero, aliás, né, o pessoal percebeu, né, jogou aquela corda, né, e aí desceu o pessoal para resgatá-lo. E aí falou assim: ué, mas você está aqui nessa ilha há quanto tempo? Ele falou, né, o tempo que ele estava lá, quantidade de tempo. Ele falou: mas e essa casa aqui? Ele falou: é a casa que eu morava. Ah, tá. E aquele prédio ali? Era a igreja que eu congregava. Ah, tá. E aquele outro prédio? É a igreja que eu congrego hoje. Entendeu, irmão? O cara sozinho conseguiu dividir uma igreja. E eu achei isso muito interessante, porque tem divisão, né? Há divisões em todo lugar que você está, tem divisão. No trabalho tem divisão, tem gente que toma partido de um lado, o outro toma para o outro, nunca as pessoas estão em acordo. E esse texto fala de divisão também, de divisão. Isso parece familiar para nós, né? Porque nós entendemos que os fariseus ficaram irritados, aqueles religiosos ficaram irritados, por quê? Porque eles não queriam andar nas pegadas de Jesus, eles não queriam viver a vida que Jesus oferecia, eles não queriam aquele tipo de vida. Eles queriam sim estar ali nas sinagogas, eles queriam ensinar a lei, eles queriam os primeiros lugares, eles queriam o status de mestre, mas eles não queriam aquela vida. E isso é familiar, porque as pessoas, quem odeia as obras de Deus, ela não quer vir para a luz. Essa é uma realidade, irmãos. E aí você fala: pastor, você está julgando. Não, eu estou falando de mim mesmo. Quando eu estava lá fora no mundo, quando eu estava sem direção na minha vida, eu também não queria. Eu também não aceitava que ninguém viesse falar de Jesus para mim, porque eu estava cego no meu entendimento. Assim acontece, muitas pessoas não querem vir. E por que essas pessoas não querem vir? A Bíblia tem uma resposta para isso. João 3,20. Não sei se Mateuzinho salvou aí. É outro Mateuzão também, né? Não dá para dizer Mateuzinho não, está tudo desse tamanho. Olha o que é que diz lá: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, João está dizendo aqui: quem está nas trevas odeia a luz. Então ele não quer vir para a luz, para quê? Para que as pessoas não vejam as suas obras que são más. Então muitas vezes é assim: o camarada não quer vir na igreja, o camarada não quer tomar uma decisão com Cristo, porque quer continuar, né, fazendo o que gosta de fazer, o que sua carne deseja, o que o seu ego gosta de fazer.
E por que eles reagiram dessa forma? Porque aqueles fariseus, eles estavam vivendo na carne. Eles eram religiosos, mas eles estavam valorizando coisas irrelevantes, coisas pequenas, como por exemplo, a guarda do sábado, que foi pregado aqui, domingo passado. Eu creio que o presbítero Davi deve ter falado já sobre esse aspecto com vocês. Eu não quero repetir o que ele já deve ter pregado aqui. Mas eles guardavam o sábado, e isso era um aspecto da religião. Guardar o sábado, não fazer nada durante o sábado, E aí Jesus vem, e Jesus repreendeu eles, mas não porque eles guardavam o sábado. Não porque eles decidiram guardar o sábado, porque a guarda do sábado, para o judeu, é comum, porque está na lei de Moisés. Então, Jesus repreendeu eles, na verdade, porque eles não demonstraram misericórdia pelas pessoas, eles não demonstravam a misericórdia. Eles eram tão apegados à lei, aos aspectos da lei, que não mostravam misericórdia. Às vezes, irmãos, isso acontece com a gente. Às vezes a gente está dentro da igreja e é tão religioso, tem aquele zelo pela obra, e não é capaz de perdoar a falha de um irmão. Já aponta o dedo, ai pastor, se eu tivesse no seu lugar, eu já repelia, eu já mandava embora. E não é assim. Eu conversei com uma irmã essa semana, nós estávamos falando disso, aliás ontem, aqui após o Maria aos pés da cruz, e eu falei falando para ela que na igreja nós temos que ser paciente, ser tratável, ter cuidado com as vidas, porque eu e você também, nós, irmãos, me desculpa, eu sempre falo isso, nós também antes de conhecer a Cristo não éramos flor que se cheirasse. Ninguém aqui era flor que se cheirasse antes de Cristo entrar na nossa vida. Então nós temos que ter paciência com a falha dos outros, porque as pessoas estão na igreja, mas elas estão sendo tratadas, elas estão sendo ministradas, elas estão, muitas vezes tem gente que está dentro da igreja, mas ainda está confusa, ainda não se encontrou em Jesus, ela está convencida que Jesus é o Salvador, mas ela ainda está se encontrando. É por isso que tem essa disparidade, é por isso que às vezes você vai se deparar com algumas atitudes que você não aprova. Então, como cristãos, nós ao invés de nos dividir, ao invés de apontar o dedo, ao invés de já querer expulsar a pessoa, nós temos que olhar para nós mesmos e dizer, não, eu também estou cheio de fraquezas, olha, eu estou aqui, mas só pela graça, só Deus sabe as lutas que eu passei na semana, só Deus sabe os pensamentos que povoaram minha cabeça essa semana, e é assim, irmãos. E aí nós vamos ver que o ódio daqueles religiosos por Jesus era tão grande, irmãos, mas tão grande, que eles formaram um conselho para matá-lo. Olha aqui, versículo 14, do capítulo 12, você vai ver, então disse aquele homem, estou falando ainda do sermão passado, estende a mão. Quando o homem estendeu a mão, e ele estendeu e ficou sã como a outra, Jesus sarou ele. Diz o versículo 14, e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Então, irmãos, o ódio deles era tão grande, que queria matar. Eu pergunto para você, que religiosidade é essa? Que amor é esse que mata? Tem religiões aí, irmãos, que mata em nome de Deus. Tem religião matando em nome de Deus. Mas nós estamos aqui pela misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia. Então não seja religioso, não seja religiosa. Ame as pessoas. Ame as pessoas. E quem está lá fora, não fique julgando também, apontando o dedo, porque não é fácil a vida de quem está lá fora, não. Se quem já está dentro da igreja está caminhando com dificuldade, que já conhece
a Cristo, você imagine quem está ainda se encontrando na vida. Não é verdade? Então, às vezes, a gente tem um parente, tem alguém que não vem à igreja e a gente fica julgando, fica forçando a barra, fica apontando o dedo. Tenha paciência. Ore por essas pessoas, apresente-as diante de Deus, deixe ela viver a vida delas. Nós não somos donos das pessoas. Cada pessoa é dono da sua vida, entre aspas, né? Nós somos dispenseiros de Cristo. Nós somos mordomos dessa vida que Cristo nos deu. Mas muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas dizem assim: eu sou dono da minha vida e faço o que quero. Elas pensam que são donas da vida delas. Mas quem é o nosso dono é Deus. Quem é o nosso dono é o Senhor. Então, a forma de vida que nosso Senhor estava oferecendo naquele tempo ali, e oferece ainda hoje, então causava um sentimento ruim, né, naquelas pessoas. Por quê? Porque eles diziam com os lábios que criam em Deus, mas as suas obras não comprovavam isso. Isso é familiar, porque às vezes a gente diz que crê em Deus, mas o nosso modo de viver não tem nada a ver com quem crê em Deus. Não tem nada a ver, irmãos. Muitas vezes, reconheça que às vezes você está dentro da igreja, mas você faz coisas vergonhosas. Vergonhosas. Se o cristão não se policiar e não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, nós agimos como qualquer uma outra pessoa, porque ninguém é melhor que ninguém. E aqui nós vamos passar para o texto de hoje. Vou começar a pregar o texto de hoje, né? Eu estava falando ainda um pouco a respeito do milagre passado. Dei uma pincelada para nós nos situarmos aqui. O texto de hoje diz que ali levaram até Jesus um homem, né? Você lê aí o 22, fala: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então levaram ali a Jesus, aquele homem que estava aprisionado por Satanás, né? Ele estava preso, irmãos, era 3 prisões na vida dele. Além do cara ser cego, desprovido da visão, irmãos, eu não sei o que é pior, você não enxergar ou não ouvir. Então ele estava cego, surdo e ainda endemoniado, né? E mudo e ainda endemoniado. Cego, não falava e ainda por cima o corpo tomado pelos demônios. E Jesus entra ali, irmãos, e ele se aproxima daquele homem para libertá-lo, porque esse homem estava possesso. Havia nele uma fortaleza. Satanás tinha feito dele uma fortaleza, como a imagem do homem natural. O que é o homem natural? Uma boa definição para o homem natural, o homem carnal, a Bíblia tem para nós em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Vamos ver lá. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, né? Então esse texto era o apóstolo Paulo repreendendo ali os coríntios. Era a igreja, irmãos. Estava havendo briga ali dentro da igreja, carnalidade, irmão com inveja de irmão. Ai, porque a irmã Luciana canta melhor. Ai, a irmã Luciana teve uma oportunidade para ir cantar e eu não tenho. Mas às vezes o seu dom não é de cantar, né? Aí é que está. Às vezes o seu dom não é cantar. De repente Deus vai te usar em outra área. Nem todo mundo nasceu para cantar. Eu não nasci para cantar, né? Eu canto às vezes de atrevido, porque Deus ouve a minha voz, mas só Deus sabe, né, a dificuldade que é quando eu desafino aí, né? Então, irmãos, trocando em miúdos o que Paulo falou aqui,
essa descrição é um retrato daqueles que vivem uma vida longe dos caminhos de Deus. Então Satanás tinha aprisionado aquele homem de tal maneira que aquele homem dentro dele tinha uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É um lugar fortificado, onde os soldados se abrigavam para não passar nem flecha, nem bala de canhão, nada. Então, muitas vezes, o coração do homem natural, muitas vezes não, o coração do homem natural, sem Cristo, sem Deus na sua vida, é esse coração, essa muralha, que nada penetra. Você fala a palavra, a pessoa não se sensibiliza, você convida para ir à igreja, a pessoa, eu não quero saber, por aí vai. Então a pessoa, ela não se comove, ela quer viver do jeito dela, a palavra de Deus não penetra no coração. Aquele homem estava daquele jeito, porque ele estava desprovido da razão, ele estava endemoniado. Então quem anda segundo os seus apetites carnais, agindo como os animais que são irracionais, esses são os homens naturais. Mas nós temos essa natureza, porque nós temos a natureza pecaminosa. O homem natural, quando fala, é geral, todos nós. Sem Deus, nós vivemos o homem natural, que é aquele que age de uma maneira irracional. Você lembra que na nossa juventude, às vezes a gente cometeu tanta loucura, não é? Tanta coisa que você fez, você fala, meu Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu falei, não é? Por exemplo, eu tenho uma irmã que fugiu de casa com 13 anos, fugiu com um rapaz de 22 anos, meu pai procurou ela para matar, para destruir a vida dela durante 8 anos, e pai só foi falar com ela quando ela se casou, depois de muito tempo, ela vinha escondido lá em casa, mãe recebia ela, era todo mundo olhando se pai não ia vê-la, né? E nós que era menor assim, mãe colocava nós de tocaia, vai ver se teu pai vem da roça, porque se ele vê ela aqui, ele vai matar. Então eu já estava de atalaia ali, para qualquer coisa correr e falar para a mãe, né? Então Deus já estava treinando minha vida para ser um atalaia, né? Para falar a palavra de Deus. Atalaia é aquele que anuncia as coisas, e eu estou anunciando para você hoje a palavra de Deus, é profético. Então, amado, agindo como animais irracionais, e na pior das hipóteses, muitas vezes como pessoas tomadas por demônios, como era o caso deste homem. Esse aqui é o retrato de um homem natural. Então nós sabemos que ele estava privado das suas faculdades mentais, porque uma pessoa endemoniada, ela não pensa. Outro dia, irmãos, aqui, bem no começo, quando a gente abriu a igreja aqui, a gente não tinha nem esse púlpito que eu acho, era só uma cortina. Quem lembra da nossa cortina verde, né? Muito linda aqui, nossa cortinona verde, e aqui atrás era nosso lugar lá, era a sala pastoral, era a sala das crianças, era tudo aqui atrás. E chegou um rapaz no final do culto, e alguns irmãos já tinham ido embora, e esse rapaz entrou aqui e pediu uma oração. Quando eu comecei a orar nele, ele ficou, né, endemoniado, se debatendo, o inimigo se manifestou na vida dele, e ele começou a rodar aqui dentro, ele rodava aqui o pé nessas cadeiras, que girou tudo. Eu tive que, e outros irmãos que estavam aqui, eu acho que o diácono Joaquim, se eu não estou enganado, e outros que estavam comigo, a gente segurou ele no chão, eu tive que orar no chão, aí no nome de Jesus, para ele se acalmar. Então uma pessoa endemoniada, ela não pensa, o que tiver na frente, ela vai derrubando tudo mesmo, né? Então era assim que aquele homem estava, mas a obra que Jesus operou nele foi completa, porque Jesus expulsou os demônios, curou a mudez, né? A sua visão, e também a sua fala, se desprendeu a sua língua, ele passou a falar, e o povo ficou admirado de tal maneira, que as pessoas diziam, não é este o filho de Davi? Não é esse o filho de Davi? Não é? Que não é Mateus e nem Tiago, não é este o filho de Davi? E essa expressão, irmãos, filho de Davi, é na verdade um título que é atribuído a Jesus Cristo, muitas vezes no Novo Testamento. Ao dizer que Jesus é o filho de Davi, está fazendo uma referência à linhagem de Davi, né? A linhagem de Davi. E aí Romanos 1, versículo 3 e 4 fala sobre isso. Põe para nós aí, Mateus.
por gentileza. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, aqui, Paulo está falando de Jesus, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Até aí, irmãos. Então, aqui, esse título de Filho de Davi, as pessoas estavam se referindo a Jesus, que era da genealogia, da família de Davi, porque José, o pai adotivo de Jesus, era dessa linhagem, também Maria, mas eles atribuíam a linhagem naquela época mais ao homem, né? Ao homem, porque era uma cultura patriarcal. Então, ele era chamado filho de Davi. Se você ver Mateus capítulo 1 e Lucas 3, você vai ver que isso está escrito lá. Então, deixando claro que Jesus era o Messias que viria. E as pessoas entendiam que era ele. Mas olha que curioso, né? O mais curioso é que o povo sabia disso, mas os doutores da lei, os entendidos da lei, aqueles que conheciam a palavra, não percebiam isso. Não percebiam, não queriam entender isso, né? O entendimento deles estava fechado, fazia vista grossa para esse fato. E o modo como eles reagiam, só iam mostrar que eles eram cada vez mais carnais e não espirituais, de acordo com o que a Bíblia nos diz. 1 Coríntios 2. Olha o que diz aí. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. A Michele também leu aqui. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, pensa bem, quando você faz alguma coisa, as pessoas que não conhecem a Cristo, quando você está orando de madrugada, quando você fala, eu estou fazendo uma campanha no monte, eu vou para a oração quarta-feira, eu vou terça-feira, quem não está no Espírito, ou quem está de fora, fala assim, para que todo esse exagero? Para que tudo isso? Para que ir tanto na igreja? Porque elas não conseguem entender que o Filho de Deus e a Filha de Deus é atraído como um imã, né? Jesus nos atrai, né? Ele está lá e nós somos atraídos para Ele. Então, irmãos, eu fico preocupado quando um crente não quer estar na igreja, quando as pessoas não querem estar orando, não vêm para um culto de quarta-feira, um culto abençoado como foi o Maria aos pés da cruz ontem, que nós clamamos, às terças-feiras estudando sobre o Espírito Santo, de quarta estudando Salmo 119, domingo pregando sobre esses milagres, sobre salvação. Não dá para entender, porque o salvo tem sede. O salvo, ele quer ler a palavra, ele quer estar perto do Senhor, ele fala, Deus, obrigado porque o Senhor me tirou das trevas, Deus, a minha casa era destruída e o Senhor me salvou, Deus, o meu marido bebia tanto e hoje olha só a bênção que esse homem é. Irmãos, nós temos pessoas aqui na igreja que, eu creio que quase todas vieram desse contexto, não é? O diácono Joaquim, por exemplo, vivia nas drogas. Quando eu conheci Miriam, que eu frequentava a casa da Neia, Joaquim não estava nem aí para a igreja, nem para Cristo. Hoje Joaquim está servindo ao Senhor, né? Eu mesmo vim do mundão, né? Do homossexualismo. O Senhor me libertou, né? Outras pessoas aqui vieram de lugares assim, da bebida, veio de tantos lugares sombrios por onde eles andaram, e Deus teve misericórdia. Então por que é que você vai apontar o dedo para o outro? Por que é que você vai ter vergonha de Cristo que fez uma obra tão linda na tua vida?
Por que é que você vai deixar se vencer pelo cansaço para não vir à casa do Senhor adorá-lo? Por que é que você vai deixar de glorificar o nome do Senhor com a voz que o Senhor te deu? Uma voz linda que você tem. Muitas vezes esse homem aqui queria falar e não conseguia. E nós temos perfeita saúde, a voz maravilhosa, ouvimos muito bem, fomos libertos do poder das trevas, e a gente às vezes não abre a boca para glorificar o Senhor. Não quer estar na presença de Deus. Então, queridos, nós estamos aqui pela misericórdia. Quando nós recusamos a crer nos feitos de Deus, por meio daquele que Ele enviou, a saber, Jesus Cristo, o Nazareno, nós estamos agindo de acordo com a nossa velha natureza, o velho homem, o homem natural que não entende as coisas de Deus. Aqueles religiosos estavam tomados pela inveja, e sabe por quê? Porque eles não conseguiam libertar a vida de ninguém. Religião não liberta a vida de ninguém, irmão. Você pode ir em terreiro de macumba, você pode ir onde você quiser, você pode ir onde você quiser, atrás de cura e libertação. Só quem tem é Jesus Cristo. Não adianta, não adianta, mas parece que a igreja de Cristo não entende isso. O que mais dói é ver crente que já caminha anos com o Senhor, e são pessoas tão devagar para adorar a Deus, vem tão pouco na igreja, quando na verdade é tão bom estar aqui, irmãos. E eu falo de igreja, porque a igreja é onde une, mas eu falo no teu dia a dia, ser crente no dia a dia. Às vezes a pessoa já não vem na igreja porque não é crente no dia a dia, essa é a realidade. A pessoa passa uma semana irada, passa uma semana assistindo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, passa uma semana ouvindo, canções que não falam do amor de Deus, fala do amor do homem. Porque tem crente, irmãos, que fala assim: ai, é um sertanejinho. E daí que é um sertanejinho? De que sertanejinho fala? De traição, homem que dormiu na praça esperando ela chegar e nunca chegou. É isso que fala essas músicas. Dor de cotovelo, um monte de coisa. Aí você fica alimentando tua alma com isso. Aí quando chega domingo aqui, ai, a palavra do pastor Henrique não prestou. Ai, presbítero Davi também não gostei da pregação. Você não vai gostar, Jesus pode pregar nesse púlpito aqui, que quem está na carne não gosta. Quanto mais de eu que sou homem falho. Não gosta, irmão. Então o que acontece? Aqueles religiosos estavam assim como muitas pessoas hoje, rangindo os dentes de raiva. Tem gente que tem raiva, irmão, porque você tem aliança com Deus, sabia? E quem fica com raiva às vezes é nossos amigos. Quando eu aceitei Jesus, o pessoal falava assim: ah, esse aí não vai vingar não, isso aí é só influência por causa do amiguinho dele lá que evangelizou ele. Mas Deus provou para todos que não era nada disso. Inclusive, irmãos, o meu amiguinho que me evangelizou hoje está fora dos caminhos do Senhor, mas aprove a Deus que eu permanecesse. Eu não falo com orgulho, porque eu luto cada dia para permanecer nos braços dele. Não pense você que a minha luta é menor que a sua, para eu não estar aqui. É para permanecer de pé, irmãos, é com lágrimas mesmo, é com choro. Eu sempre falo isso, às vezes a gente acha que nossa luta é maior do que a de todo mundo. Não é, viu? A tua luta é grande, mas a minha também é. A luta do irmão aí do lado, você não tem noção do quanto ela é. Você não sabe a lágrima que o outro chorou, como a nossa irmã cantou, como ela cantou aqui. Você não sabe a lágrima que o outro chorou, ou ainda chora, vivendo prisão dentro do seu lar, vivendo a indiferença dentro do seu lar, o distanciamento das pessoas que estão ali, no seu meio. Mas quando você foca em Jesus, você fica cheio do Espírito Santo, e mesmo que haja desprezo, distanciamento, você canta, você louva, você põe um louvor para cantar, você canta a todo vapor, irmãos. Essa semana eu cantei
esse playback 10 vezes. Eu nunca sequei uma louça tão bem seca na minha vida como essa semana. Aí eu parei e falei assim, ai meu Deus, acho que minha vizinha de baixo, ela estava tudo tão em silêncio. Eu falei, eu acho que ela deve estar dizendo, ai, quem é que aguenta a voz desse cara cantando aí na minha cabeça? Mas eu não estava nem aí. Não estava nem aí, irmãos. E é isso, irmãos, aqueles homens, eles não entendiam a missão de Jesus. E o pior, irmãos, sabe o que é pior? É que às vezes nem nossos familiares entendem mesmo. Não entende. Olha o que diz aqui Marcos 3, versículo 20 e 21. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus ouviram isto, algumas versões falam seus familiares, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. É até aí? Tem mais? Aí aqui, ó. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu, príncipe dos demônios. É por isso que ele expulsa demônios. Entendeu? Então os irmãos de Jesus, os parentes, foram para prender Jesus. Falou, ele está fora de si. Não é assim quando você está andando com Jesus? Às vezes as pessoas falam, agora a irmã Fátima está fora de si. Essa mulher só vive no reteté. A gente só vê essa mulher com as mãos levantadas na igreja. A gente só vê essa mulher cortando o laço e gritando no meio da igreja, né? Irmão, as pessoas não entendem. Deixa o irmão viver o momento dele com Deus, aleluia. Quem dera a Deus que toda a igreja tivesse assim, animada. Eu estou citando a irmã Fátima como exemplo, mas eu sei que você está animado também. Eu sei que você tem suas lutas, mas você está animado porque o Senhor te dá esse ânimo. Amém? Então, amado, quando nós temos esse tipo, temos esse tipo de atitude no nosso lar, esse tipo de crítica, não é para a gente brigar não, né? Não é para você ir bater no seu familiar, bater boca com ele e ficar dizendo aquela velha história que tem crente que fala, né? Eu sou crente, mas não sou bobo, né? E aí começa aquelas brigas dentro de casa. Não é para isso não. Quando surge esse tipo de atitude, é a oportunidade para você praticar o amor de Cristo. É aí que você tem que ser mais firme. Quanto mais as críticas vêm, você vai dizer, Senhor, me mantém de pé. Não para você mostrar para ninguém, mas para você continuar firme, para que, quem sabe, aquela pessoa que está te criticando, não olhe para você e veja Cristo na tua vida e se converta dos seus maus caminhos. Isso é o que nós devemos fazer. Então, queridos, o homem no seu estado natural, ele não compreende mesmo as coisas de Deus. Mas, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor não nos desampara. Mesmo que parente te critique, pessoas que andavam com você não queiram andar mais, né? Olha que coisa linda, né? Nós temos uma irmã aqui, que ela falou assim, que quando ela estava aí andando, bebendo, era cheia de amigos. Hoje que ela está na presença de Deus, cadê os amigos? Né? Cadê? E é assim, porque eles falam, fulano era assim, agora não quer mais saber da gente, só quer saber de igreja, porque eles não entendem. É porque eles não entendem. Então, amado, Deus vai colocar sempre amigos amorosos do nosso lado. De que adianta você ter amigo de bar? Amigo que só quer tomar uma cachaça com você, amigos que quer só o teu dinheiro, porque tem muito amigo que vai com você nesses lugares, não é porque é amigo seu não, é porque sabe que vai tomar uma cerveja ali de graça, sabe que vai ali estar usufruindo alguma coisa sua, mas o Senhor, Ele vai te dar uma família. Quando eu me converti, eu falei, Deus, como eu estou feliz, como eu me senti amado, eu tenho uma família. A igreja de Cristo é uma família para nós, e aqui nesse texto não é diferente. Nós temos casos
em Mateus capítulo 8, quem é que não lembra? Eu não vou pôr o texto, só vou mencionar. Mateus capítulo 8, nós temos a história de quem? Do centurião, que foi até Jesus por causa do seu servo, um amigo leal, que se importou com o outro. Amigo de verdade se importa com o outro. Amigo de verdade é quem quer te levar para o bom caminho, quem te dá bom conselho, quem prega Jesus para você. Esse é amigo de verdade. Mateus capítulo 9, quem lembra dos 4 amigos que tirou o telhado da casa lá em Cafarnaum e desceu a maca lá para que Jesus curasse? Amigos leais que acreditavam no Senhor. Amigos que olhou para a miséria do seu amigo e disse: nós não podemos fazer nada por você, mas nós temos um Deus que pode. Jesus vai te curar, amém? Diga isso, amado, para o seu amigo, diga para quem está sofrendo hoje. Não fique só apresentando fórmula mágica, tentando dar a sua opinião humana, ou só querendo chamar a pessoa, vamos lá na igreja ouvir uma palavra. Já diga assim, tem alguém que pode te curar, Jesus pode te curar, você pode pregar isso. A pessoa, de repente, essa palavra entra no coração da pessoa, e ela vem sozinha para a igreja, ela vai para a igreja porque ela já reconheceu o amor de Cristo na vida dela. Mateus 9 também, nós temos ali a partir do versículo 18, um pai que intercedeu pela sua filha, né? Estava ali fazendo aquela intercessão também por ela, e o Senhor bradou com poder e autoridade, e salvou aquela pessoa, né? Mateus 9, 18, deixa eu só conferir se é isso mesmo, se eu não estou equivocado. É isso, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Isso, um pai que foi ali, irmãos, amorosamente. Jesus, ele vai colocando essas pessoas na nossa vida, amigos, né? Tem pais que são verdadeiros amigos dos filhos. Eu acho interessante que Samuel, quando era pequenininho, ele não sabia disso, né? Aí eu falava: Sam, mas o pai é seu amigo. Ele falou: não, pai, você não é meu amigo, você é meu pai. Eu falei: mas o pai pode ser seu amigo também, né? Então, irmãos, nós sabemos que é assustador ver uma pessoa endemoniada. Tem muito crente que corre. Tem muito crente que, se um inimigo se manifestar, opa, a porta tem que ter uma saída pela direita, porque a porta de trás fica estreita. Sai todo mundo, né? Mas, irmãos, é difícil, né? Mas aquele homem ali, quando ele ficou endemoniado, os amigos dele não correu, não. Foi pessoas que segurou ele e disse: espera aí, vamos levar esse homem ali, que nós sabemos quem é que pode curá-lo. E aí Jesus veio e fez uma obra grandiosa na vida dele. Então, amado, quem está doente, dispensa crítica, tá? Cuidado, às vezes nós somos muito críticos, já falei isso aqui. Eu mesmo luto contra isso. Eu falo: Senhor, vigia meu coração, porque eu sou uma pessoa que facilmente eu critico. Então você perceba que nós, andando com Cristo, se nós não for vigilante, eu e você, língua solta. E o apóstolo Tiago falou que a língua é um mal que nenhum homem pode domar. Língua solta, irmão, crente língua solta é terrível. Tem um livro da Joyce Meyer que ela fala assim: eu e minha boca grande. Crente que fala demais, né? Crente que fala demais. Então, você já parou para pensar nisso? Quem está doente dispensa crítica, mas ele recebe de bom grado um abraço. Às vezes, chorar com o outro, você não precisa ter palavra. Às vezes, seu irmão, o seu amigo está lá, você fala: não sei o que fazer, mas eu vou aí. Só a tua presença naquele lugar sara a pessoa, porque a pessoa vê que alguém se importa com ela. Então nós precisamos, irmãos, amar as pessoas. Jesus sempre abraçava quem vinha até ele, mas aqueles religiosos não. Eles não abraçavam ninguém, eles olhavam as pessoas do alto, né, do pé até a cabeça, e se julgavam melhores, como hoje também. Hoje também tem religiosos fazendo isso. Aqueles
que não têm a mente de Cristo, que é meramente religiosos, eles julgam as pessoas lá, né? Ó, a ralé está embaixo, eu estou aqui em cima. Mas não, irmãos, nós podemos ser pregadores, levitas, nós estamos todos aqui, ó, no mesmo nível. Todo mundo igual, todo mundo igual. Não há nada que eu recebi que não foi dado por Deus. Não há dom nem talento que você recebeu que não foi dado por Deus. Às vezes você é exímio ou exímia numa profissão. Aí você fala assim, é porque eu sou bom. Não é não. É porque Deus te deu. É Deus que te deu tudo isso. Então, irmãos, nós não podemos ficar olhando de longe do alto essas pessoas. Porque o versículo 25, Jesus fala, olha, continuando o nosso texto. Toda a multidão se admirava, dizendo, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, irmão, pensa isso aí. Porque eu lia esse texto e eu pensava que eles ficavam dizendo, ele expulsa aí, é por Beelzebu. Não, era o pensamento. Agora deixa eu abrir um adendo aqui rapidinho, cuidado com seus pensamentos, porque Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Às vezes você fala, eu não adultero, mas será que você não olha com segundas intenções para uma mulher? Será que seu sentimento, até mesmo quando está com sua esposa, não é pela outra? Ou vice-versa, né? Da esposa com seu marido. Porque, irmãos, isso é muito sério. Às vezes, tem pecados sendo acalentados dentro da igreja, eles não são visíveis, mas aquele que está lá no alto vê. Às vezes a gente se incomoda para o homem não ver, mas aquele que está lá no alto vê. Nós temos que ter esse temor diante de Deus. Nós temos que pensar nisso. E aí Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 25, quando ele conheceu o pensamento deles: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não fica de pé, irmãos. Casa dividida não fica de pé. Jesus estava ensinando ali de uma forma coerente. Ele estava falando com entendimento, porque Jesus estava ali destruindo as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Você já percebeu, nós falando aqui de divisão, eu até contei uma ilustração que o A.B. Uber contou. Casa dividida, irmãos, tem muita casa dividida dentro da igreja, pessoas congregando, mas dentro de casa está uma bagunça. Casa dividida não prospera, tá? Não prospera. Não adianta você ter aconselhamento pastoral dia e noite. Não adianta você orar e jejuar. Escute isso. Se você não for uma pessoa decidida a mudar de vida, a tomar decisões, a arrancar o pecado da tua vida. Não adianta você fingir que está tudo bem e ficar, eu vou jejuar, eu vou orar. Aí passa um tempo, você se frustra, você fica cansado, cansada, não quer vir mais para a igreja, fala que Deus não está ouvindo tuas orações. Será que Deus não está ouvindo? Será que Deus não está ouvindo, ou será que não é sua casa que está dividida? Mente dividida. Tudo que tem divisão não prospera, irmão. Tudo que está dividido não prospera. Marido e mulher, sempre falo isso. Se um diz A, o outro diz B, a casa não anda. Os filhos viram uma bagunça. Pai, deixa eu ir? Não vai. Mãe, deixa eu ir? Vai. Acabou, irmão, acabou o respeito. Acabou o respeito. Lá em casa, irmão, não estou querendo ser melhor que ninguém, não. A gente não pode, eu não estou aqui para falar de mim mesmo, não. Eu aprendi isso. É tudo para Jesus, nada para mim. Mas lá em casa, irmãos, quando alguém, deixa os meninos ir comigo lá na praia, deixa ir na casa da avó, na casa não sei de quem. Ela falou, eu vou perguntar para Henrique. Preto, os meninos podem ir? Eu falei, não. Então acabou. Ela fala, seu pai disse que não, é não.
Acabou, irmão. Casa dividida não funciona. Isso não funciona. Todos nós sabemos pela lógica que um reino dividido, ele enfraquece. O reino de Israel, quando foi dividido, reino do norte, reino do sul, enfraqueceu. Enfraqueceu. Quando entrou Salomão, o reino ainda foi firme. Davi teve um monte de luta na vida dele, porque ele não soube justamente lidar com os filhos dele. Ele era um ótimo servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu aquele pecado. Deus falou que a casa dele ia ser julgada, e a gente percebia que Davi era muito mole com os filhos dele. Se você for ler ali em 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que Davi, ele tinha uma queda por Aminon. Aí Aminon veio e estuprou a irmã. Depois ele ficou recuado por causa de Absalão. Eu tenho falado isso aqui. Então, irmãos, o pai, ele não pode, pai não tem que ter medo de filho. Filho pode ser um gigante, pode crescer do tamanho dessa casa. Você é pai. Você tem que colocar ele no lugar dele. Claro que tendo cuidado para você também ser ético com seu filho, não aborrecê-lo, não irá-lo também, porque tem que ter esse lado que a Bíblia tanto fala para pai quanto para filho, tem que ter cuidado. Ah, eu sou seu pai e eu determino isso. Também não é assim não, é conversa. Conversa. Então, irmãos, um lar dividido, ele vai gerar tantas coisas ruins, ele vai gerar rancor, desânimo no coração dos pais e dos filhos, ele vai gerar pobreza, porque ao invés de trabalhar marido e mulher, agora é só um para sustentar o lar. Então, irmãos, a dificuldade é grande. Eu penso lá em casa, se eu trabalhasse sozinho, como já aconteceu algumas vezes na minha vida, algumas fases da minha vida, era muito difícil. Mas hoje nós trabalhamos os dois. Vocês aqui também, tem casal aqui que trabalham os dois. Não é melhor? 2 é melhor que 1. Então a casa dividida é ruim demais. E o pior, irmãos, gera falta de referencial. Pais separados, os filhos ficam sem referencial. É tão ruim acontecer isso. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, nem para criticar quem é separado, porque acontece, no caminhar acontece desencontros, e a gente pensa que era para ser de um jeito e é de outro. Acontece. Não pense que eu estou criticando, não. Eu só estou dizendo que lá que os pais são separados, acontece, acumula rancor, mágoa, ressentimento, falta de referencial, atraso e abandono de fé. Tantos outros males, irmãos. Às vezes a fé fica dividida. Os pais iam para a igreja, não vai mais. A mulher desanimou, não é? Ah, então se meu pai não vai, para que eu vou para a igreja? Meu pai e minha mãe também não estão nem aí, um está para um lado, outro está para outro. Mas eu quero dizer para você, independente se seu pai e sua mãe é separado, separada, você tem, Deus tem propósito com você, e você tem uma alma que precisa ser salva individualmente. Independente disso, não culpe seu pai ou sua mãe por causa da separação. Porque muitas vezes os filhos não sabem também. Eu não estou defendendo o divórcio, irmão. Não estou defendendo o divórcio. Jamais, como pastor, eu devo chegar para alguém e dizer: a situação na sua casa está ruim, então separa. Não. Mas quando acontece isso, né? Quando acontece isso, muitas vezes que acontecem essas separações, o lar fica totalmente desestruturado, e muitas vezes, como eu ia falando, os filhos não sabem a real causa da separação, e dependendo, tem mãe que manipula o filho. Se os filhos ficou com a mãe vai falar uma coisa do pai que às vezes não é verdade. Se os filhos ficou com o pai, às vezes eles falam alguma coisa da mãe que não é verdade, mas toda história tem 2 lados. Mas eu não quero dividir não quero entrar nessa questão. Só quero falar que um lar dividido, ele não vai para frente. Não é um lar firme. Então nós temos que ter cuidado. E aí, Jesus, ele continua. Jesus foi bem contundente, irmãos. Ele fala assim no versículo 26. Se Satanás, ele fala aqui, vem aqui. Escutem isso aqui. Se Satanás
Se ele expulsa Satanás, então ele está dividido contra si mesmo. Versículo 26 aí na sua Bíblia. Como ele vai ficar de pé ou subsistir? Como subsistir, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulso então os filhos de vocês? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então Jesus já deu uma assim no meio, né? E aí eles se calaram, porque eles não tinham o que falar. Eles não tinham o que falar. Em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, também tem esse texto. É um texto paralelo. Eu acho esse texto ainda mais contundente em Lucas, ó. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Olha só, Jesus continua falando isso. Se você for ler o texto aí, ele vai continuar falando isso aqui em Mateus, ó. Depois que ele falou isso, ele falou: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então sua casa? Então ele está fazendo uma comparação. Como é que alguém vai entrar na casa de um homem valente? E aqui Jesus está dizendo o seguinte: o diabo, ele guarda em segurança quem ele mantém sob o seu domínio. Mentes tomadas por Satanás, ele fica injuriado quando essa mente quer se libertar. Uma mente dominada por Satanás, quando alguém convida aquela pessoa para ir na igreja, o inimigo já começa: ah, mas você tem aquela festinha que você ia, ah, mas você tem aquele compromisso que você ia, esqueceu? Entendeu? Não é que a pessoa tem consciência que ela está dominada por Satanás, mas a Bíblia é bem clara, irmãos. Olha o versículo 30, o que é que fala? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, em outras palavras, quem não está com Deus, está servindo aos propósitos do diabo. Essa é a realidade. É uma palavra dura de falar, mas é real. Quando nós não nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus e agimos de acordo só com o que eu gosto, só com a minha carne, eu estou fazendo a vontade da minha carne. E o diabo tem aprisionado, irmãos, a mente de pessoas de tal maneira que elas agem de acordo com as suas más obras. As pessoas ficam cegas, elas não conseguem enxergar o Evangelho. É por isso que a igreja de Cristo tem que perseverar orando, quebrando. Anderson Freire tem uma música que eu acho muito bonita, que ele fala que quando Jesus chega, ele fala assim: vai quebrar, a igreja de Cristo vem, a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagres, trazendo vida, né? A igreja santa aqui reunida, uma coisa assim. A igreja de Cristo, irmãos, é ela que é a detentora da verdade. Eu e você temos que pregar essa verdade para outras pessoas se libertarem. Eu e você temos que desejar ardentemente que nossa própria vida se desprenda dos laços do diabo, para que nós não venhamos continuar a vida inteira aprisionados. Por isso que nós temos visto pessoas sem direção, doentes emocionalmente, fisicamente até, porque as pessoas, milhares dessas pessoas, estão sendo guiadas pelo poder do maligno. Elas acham pesados guardar os mandamentos de Deus, mas elas apoiam tão facilmente as obras da carne. Ir para a igreja é um saco. Ler Bíblia, oração, eu não tenho paciência para isso, eu não gosto disso. Rejeita as obras de Deus, mas chama elas para um sambinha, chama elas para subir numa laje e assar um porco, assar um pedaço de carne para ver se a pessoa, pode estar, irmão, sentindo dor na costela, na cabeça, toma um comprimido e fala: não, eu vou, vai já passar. Quando o camarada é para as coisas de Deus, né? Eu estou com uma dor não sei onde, sabe, essa semana eu não passei bem, eu vou ficar em casa, pode ser que eu piore. Umas desculpas assim desse tipo, sabe, sem cabimento.
Porque a pessoa não tem sede da palavra de Deus. Irmãos, a igreja de Cristo tem que voltar a ter sede. Sede, eu estou falando isso com meus filhos direto, tenha sede. Não pense porque eu sou pastor, não pense porque eu estou lendo a Bíblia com vocês em casa, que está tudo bem, que vocês já estão lá nas portas do céu, não. Se vocês não tomar decisão com Cristo, se você não quiser a Cristo, se eu rejeitar a Cristo, o lugar já está reservado, você já sabe qual é, irmão. Não tem essa não. Ah, meu pai é pastor. Ah, meu pai, né? Não, meu irmão, não tem essa não. As desculpas, olha as desculpas que o povo tem. Muitos vão dizer assim, ó. Ah, eu não quero ir para a igreja, sabe por quê? Porque meu vizinho é crente e dá mau testemunho. Satanás ama esse tipo de desculpa. Ah, meu vizinho não demonstra Cristo na vida dele, eu não vou. Meu vizinho é assim, assim, eu não vou. Outro vai dizer, justifica dizendo, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Irmão, todo mundo trabalha, né? Feliz de quem tem trabalho. Quem não está trabalhando tem mais tempo de vir para a igreja. E quem trabalha, melhor ainda, porque nós, quando estamos com o corpo muito descansado, a gente fica acomodado. É no cansaço mesmo que você reage. É no cansaço mesmo que você vem, se arrastando. Tem irmãos que vêm para essa igreja aqui, gemendo, mas vêm. Porque a pessoa tem sede de crescer. A pessoa tem sede de avançar. E aí, irmãos, muitas vezes a gente fica dizendo, por que minha casa não anda? Por que isso não acontece? Porque você também não se esforça. Porque nós temos que fazer a nossa parte. E uma terceira desculpa, que é bem batida, que Satanás fala, é essa. Essa aqui, eu acho que ela ganha de todas. Sabe por que eu não vou na igreja? Porque os pastores são ladrão e gostam de roubar o dinheiro do povo. Irmãos, um dia desse eu fui na feira, eu estava comprando um tempero, e tinha outro homem esperando lá. Aí ele foi comprar, né, na minha frente. A mulher falou, você chegou primeiro? Eu falei, ele chegou primeiro, pode pegar. Ele, não, pode pegar você, eu espero. Aí eu pedi para ela colocar aquele tempero para mim, né? Aí ela colocou o chamichurri no saquinho, tal, eu peguei. Quando ela estava colocando, aí o rapaz, olha como o inimigo é sujo, né? O cara nem sabia quem eu era. Ele falou assim, quando eu crescer eu quero ser rico igual os pastores. Eu falei, mas é um Satanás mesmo, eu com 50 reais aqui, deixando de comprar as frutas que eu gosto para eu sobreviver, escolhendo qual é a que eu vou levar, e esse infeliz vim dizer que eu sou rico. Eu saí dali, eu disse, gente, mas isso é afronta de Satanás. Eu peguei o tempero e falei assim, irmã, Deus te abençoe, para fazer questão dele saber que eu era crente mesmo. Eu peguei o negócio e falei assim, irmã, Deus te abençoe, dei as costas para ele e saí com meus meninos. Mas é brincadeira, né? Então, irmão, esses argumentos batidos de Satanás não cola. Se o pastor rouba, se tem pastor que rouba, eu não sei. Se o pastor faz isso ou aquilo, é problema dele, que ele está fazendo a cama dele no inferno. Você tem que seguir seu caminho e para de olhar para a vida do outro. Tem que seguir o seu caminho. Assim também, irmão, deve ser no âmbito espiritual. Se realmente você deseja conhecer a salvação que Deus nos deu, por meio do seu Filho Jesus, nós devemos ardentemente querer conhecer Jesus de perto. Não fica olhando Jesus de longe não, porque milagre é para quem anda de perto. Milagre é quem corre atrás dele e fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem tem medo de abrir a boca para dizer que é crente, quem tem medo de clamar por um milagre, não recebe, irmão. Porque Jesus se agrada daquele que se humilha, daquele que vai atrás, daquele que corre atrás do seu milagre. Então nós devemos desejar ardentemente com o Senhor, estar com Ele, se assentar à mesa com Ele, passear com Ele, conversar com Ele. Irmão, se você desenvolver essa amizade com Jesus, você vai sentar para tomar café, você conversa com Ele de boa.
Não tem que esperar passar o momento do café para você ir orar, não. Você senta à mesa e fala: Jesus, seja bem-vindo aqui na minha casa, toma um café comigo aqui, obrigado porque eu tenho café na minha mesa, meus filhos estão comigo, minha esposa está comigo, e aí você vai desenvolver essa amizade com Ele. Mas para desenvolver essa amizade, irmão, primeiro você tem que nascer de novo. Pastor, mas eu já venho na igreja desde 2015, desde antes do senhor nascer. Eu me converti, pastor, em 74. O senhor tem idade de ser meu filho, porque o senhor nasceu em 73. Mas e daí que você se converteu em 74? Você já nasceu de novo verdadeiramente? Porque às vezes, irmãos, a gente passa anos na igreja achando isso, que nascer de novo é estar aqui na igreja todo domingo. Nascer de novo é mudança de atitude. Nascer de novo, o pastor não precisa dizer para você como você deve andar, não. O pastor não tem que estar olhando status de adolescente e dando lição de moral para adolescente porque postou uma musiquinha do TikTok, não. Porque, irmão, eu vejo isso direto a gente vê isso. Eu achei bonito TikTok. Então, aí você liga, irmã, né? É você não ter que ficar repreendendo um adolescente que está com short aqui, sabendo quem ela é em Cristo, sabendo que você foi lavado, sabendo que a palavra está no teu coração. Então, irmão, isso aqui não é crítica, é realidade. Igreja, quando você anda com Cristo, não é pastor quem diz como você tem que andar, não. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem diz, quem dita as regras para nós. É por isso que aqui, irmão, não tem essa não. A gente prega de camisão, a gente prega de camiseta regata, de tênis. Eu só não quero que venha pregar aqui de short. É só uma exigência que eu peço. Não venha pregar de short. Eu acho que nós temos que ter um mínimo de reverência. Se você está num sítio, pregando uma palavra no sítio, no acampamento e põe um short, é uma coisa. Mas na igreja não, irmão. Então, o que nós temos que fazer é isso, é nascer de novo. Nicodemos era um observador da lei, filho de Abraão, entendido da lei, e ele falou assim: mas como eu posso nascer de novo? Como eu, sendo velho, posso nascer de novo? E aí Jesus disse para ele: quem não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino dos céus. Jesus está dizendo que o homem natural não pode herdar vida sobrenatural sem a conversão vinda pelo arrependimento e pelo Espírito Santo. A coisa que eu mais detestava era alguém querer que eu fizesse uma coisa forçada. Ainda detesto. Detesto alguém ficar querendo me forçar alguma coisa. Quando eu vim para Cristo, eu vim porque eu senti o toque do Espírito. E a minha oração é que você sinta esse chamado. Esse chamado é para você também, irmão. Esse chamado é para você que veio aqui hoje sedento da palavra de Deus, que você disse: hoje eu vou, independente do que for. Esse chamado é para você. Então nós estamos vendo aqui que o primeiro passo para andar com o Senhor, desejar conhecê-lo de verdade. Porque tem gente que diz assim: eu queria ser mais firme com Deus, mas não tenho desejo de conhecê-lo. Não tem no coração um pingo de vontade. É como você dizer assim: eu quero tanto ser missionário, mas a pessoa não lê uma Bíblia, a pessoa não ora. Como é que você quer ser missionário? A pessoa não abre a boca para falar de Jesus. Que chamado é esse? Eu quero tanto tocar um teclado, mas não ensaia, mas não se dedica horas ali, dedilhando. Nós temos que querer. A nossa vontade, ela tem que estar alinhada, ela tem que ser de verdade, irmão. Você dizer com a boca que quer, e seu coração dizer: eu quero. E se eu quero, eu vou correr atrás. Irmão, quando você quer uma coisa que é do teu interesse, você corre atrás. Diga se não corre. Então quem quer Jesus vai também atrás. É Ele quem salva, é Ele quem nos busca, não é nós que vamos buscar Ele não. Mas tem que, pelo menos no coração da pessoa, ter o desejo, querer.
Segundo passo, nascer de novo. Quer nascer de novo? Se arrepender, dizer: Deus, realmente eu não presto, realmente eu necessito ser lavado, eu necessito de arrependimento. E você se derramar ali na presença de Deus. Terceiro passo, usufruir dessa vida de intimidade com Ele. Usufruir dessa vida de intimidade. Porque só quem tem intimidade é quem está disposto a entrar no jardim secreto da adoração. É quem está disposto a ir para o seu cantinho e orar. É quem está disposto de vir aqui, mesmo sabendo que a liturgia da igreja vai ser a mesma. Né? A pessoa fala: eu até já sei. O pastor vai ler tal salmo, o pastor vai chamar fulano para orar, o pastor vai orar por mim, vai orar não sei por quem, porque às vezes as pessoas ficam assim, né? Eu queria uma coisa nova. Irmão, uma coisa nova quem vai fazer na tua vida não sou eu. Uma coisa nova quem vai fazer na tua vida é quando você deseja que Deus faça. É quando você deseja que Deus faça essa coisa nova. Quando você diz: eu vou mudar de vida, eu não quero essa vida mais para mim. Deus transforma, age no meu coração. E aí o Senhor vem e Ele desfaz as amarras de Satanás e Ele te salva. Querido, Deus é aquele que nos liberta das trevas e nos dá vida juntamente com o seu Filho. Colossenses 2 vai falar isso. Colossenses capítulo 2. Tem aí, Mateus? Ou eu não passei? Colossenses 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Em outras palavras, Jesus derrubou Satanás do seu trono e envergonhou ele publicamente. Jesus venceu a morte indo para a cruz. Jesus foi por mim e por você. Nós não perguntava nem isso aqui por ele, mas ele disse: mas eu os amo, eu vou, e todo aquele que olhar para mim, todo aquele que me receber como Senhor e Salvador será salvo. Então, querido, Jesus operou na vida deste homem, para nós finalizar aqui, 3 milagres. Sarou ele, de quê? Estava endemoniado, não era? Jesus sarou ele da cegueira, a sua voz foi recuperada e mandou o demônio embora. A surdez, né? A voz a boca se abriu. Então, queridos, quando Jesus opera milagre na nossa vida, os milagres costumam deixar marcas indeléveis. Sabe o que é marcas indeléveis? São marcas permanentes. Marcas que permanecem. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, aquela marca, as pessoas olham para você e falam assim: puxa vida, eu te conheci naquela vida que você levava e hoje você está assim. Eu imagino que as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: mas não era aquele que era mudo, que não falava nada? Espera aí, será que eu estou enganado? Não era aquele homem endemoniado? É isso que as pessoas vão falar. Eu imagino que eles falavam isso. Então, querido, se você quer ser conhecido como esse homem, como alguém que Deus curou de uma vida promíscua de pecado, vai para Jesus. Vai para Jesus, que Ele também vai te curar. Não permanece do jeito que você está, não. Para de ficar dando ouvidos para as mentiras do inimigo. Desde que a gente nasce, irmão, até descer a cova, Satanás não desiste de nós. Mas a notícia boa é que Jesus também não arreda pé. Ele nos ama e Ele não abre mão da tua vida. Amém? Ele não abre mão. Então, querido, Jesus pode te curar de doença, mas eu não estou falando de doença física, não. Ele pode te curar dessa doença grave que é o pecado. A doença, o câncer da atualidade é o pecado. O texto não fala que aquele homem se converteu. Eu tentei entender esse texto que várias vezes, o texto não diz que ele se converteu. O texto diz que ele foi curado.
Jesus fez esses 3 milagres na vida dele, mas não diz, como em alguns outros milagres, que ele glorificou, que ele se ajoelhou, que ele adorou o Senhor. E o que é que acontece? Qual é a maior tristeza para nós? Muitas vezes as pessoas são curadas, quando recebe sua cura, vai embora. A vida da pessoa está um lixo. A pessoa vem para a igreja, aí procura você chorando. Vem para a igreja, quando melhora um pouquinho, aí fala, agora eu não preciso mais nem do pastor e nem da igreja. O que acontece, irmão? É isso que acontece. Mas Jesus, nós precisamos dele sim, em todo o tempo. Em todo o tempo. Muitas pessoas estão doentes, como eu falei, estando mesmo dentro da igreja. Mas, querido, toda a tua rotina, ela pode ser quebrada, para você vir servir a Cristo. Não dê ouvido para essas mentiras de Satanás, que você trabalha muito, que você está cansado, que você está estressado. Venha para a presença do Senhor. Venha para a presença do Senhor, venha buscá-lo. Se você tem trabalho, saúde, dinheiro, tudo isso foi Deus que te deu, como eu já falei, é bênção divina. Trabalhe, ganhe seu dinheiro, mas tome seu banho e venha louvar o Senhor. Seja crente onde você está. Cultiva uma vida diariamente. Irmãos, eu acho interessante, quando eu fiz um curso de teatro básico aí, né? Ele sempre falava assim, o ator, ele tem que cuidar muito da aparência, e ele tem que ter uma vida, cuidar da vida dele, para ele não viver metido em escândalos. Aí você olha hoje, tem atores que se lambuzaram mesmo aí, no meio da mídia. Só que tem atores que eles preservam a imagem deles. A gente conhece atores que já são velhos aí no meio, né? E eles são bem preservados. Agora, muitas vezes, o cristão não preserva essa identidade dele. O cristão que tem uma coroa incorruptível, que está aqui na terra, lutando para ganhar uma coroa incorruptível, ele não tem cuidado dele mesmo. Esses artistas, essas pessoas, é para ganhar uma coroa incorruptível, como Paulo fala, para ganhar, né, fama, sucesso, talvez uma medalha, o prêmio de melhor ator no Festival de Gramado, ou sei lá, em Los Angeles, o Oscar. Mas e você e eu, que fomos salvos? Deus nos deu uma vida preciosa e às vezes você não cuida dessa vida. Você não está cuidando, você está reclamando do seu corpo. Eu sou gordo, eu sou feio. Você é o que você é porque Deus te fez assim. Agradeça a Deus que você é como você é. Então valoriza o que você tem e principalmente cuida da tua espiritualidade. Não fica esperando o pastor ir lá te cutucar, não. Você mesmo cuida, rega a tua vida com a palavra, aos pés do Senhor chorando, separa teu tempo. Mas irmãos, você só vai conseguir isso se gastar tempo com Deus. Se você ficar gastando tempo demais em rede social, isso não leva ninguém a nada. Mandar uns versículozinhos bíblicos, isso aí não alimenta a vida de ninguém, é bonitinho, ajuda. Às vezes a pessoa está desanimada, recebe um versículo, ajuda. Mas Deus quer tempo com Ele. Não é tempo no WhatsApp, não é tempo em rede social, Instagram, Facebook, não. É tempo com Ele. Você pode prestar atenção. Você só sente bastante mesmo. Você só consegue sentir uma atmosfera espiritual melhor quando você passa tempo com Deus. Você pode ver que os primeiros momentos de oração você ainda está com a cabeça voada, você quer levantar, você quer ir fazer suas coisas, mas quando você fica orando, chega um momento que as lágrimas vêm, chega um momento que você começa a pensar na sua vida, você sente sua miséria, aí o negócio vai pegando fogo, vai incendiando, aí você não quer mais sair da presença de Deus. Mas se você fica 5 minutos ajoelhado, 10 minutinhos e já vai embora, não deu tempo nem de você preparar o terreno. Não deu tempo nem de preparar o terreno. É por isso que a igreja de Cristo anda capengando muitas vezes. Pessoas que não estão orando, pessoas que não oram pelos ministérios da igreja, pessoas que não oram nem por elas mesmas. Os ministérios da igreja, irmãos, são carentes de pessoas orando. Para você chegar aqui e ter esses meninos tocando aqui, é uma luta. Para você ter a gente pregando aqui em cima, é uma luta.
porque as mesmas lutas que você enfrenta no dia a dia, eu estou enfrentando. Eu estou vivendo no mesmo mundo, nas mesmas circunstâncias. Então, para mim ter uma palavra, para o presbítero ter uma palavra, para um pastor que a gente convida para vir aqui ter uma palavra, é preciso que a igreja ore, segure as cordas, clame pela vida deles. Nós temos que, e os pastores ora pela igreja. Por isso que toda quarta-feira, quando eu estou aqui, que chega o momento de intercessão, eu vou orando de um por um, citando o nome de cada família. Quando eu esqueço, eu falo: Deus, para eu não ser injusto, abençoa as famílias que estão aqui, dessa igreja, cobre com o teu sangue, cobre com o teu poder, e assim nós vamos nos edificando, nos fortalecendo. Jesus deixou bem claro, irmãos: quem não é contra mim, comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, para quem você está servindo hoje? A Deus ou às trevas? Quem é que está falando no teu coração hoje? Deus ou o inimigo? Essa é a pergunta. E para concluir, portanto, hoje o Senhor nos faz esses convites para uma real decisão. Primeiro, decida amar ao próximo, ao invés de apontá-lo e criticá-lo. Decida amar. Amor é uma decisão. Enquanto você estiver olhando para o irmão e dizendo: eu não gosto do jeito desse irmão, olha, não tem jeito, esse irmão não desce. Enquanto você não disser assim em oração: Deus, eu não gosto do jeito do pastor Henrique, mas eu quero amá-lo. Enquanto você não liberar isso no teu coração, você não vai me amar nunca. Enquanto eu não disser: Deus, eu vou citar um exemplo de uma pessoa que não tem aqui na nossa igreja, eu acho que não tem esse nome. Deus, eu não gosto da irmã Dolores. Enquanto eu continuar com essa fala, meu coração vai ficar duro. Mas quando eu digo: Deus, eu não gosto do jeito daquela irmã, mas eu sei que o Senhor a ama e eu também quero amar. Eu também quero amá-la. Decida amar. Esse texto aqui fala de amor, de uma forma intrínseca, escondida, latente, que você não pode ver, mas o Senhor está dizendo que ama as vidas, porque independente das críticas, Ele veio para destruir as obras do diabo. Ajunte, não espalhe. Irmãos, uma das coisas que Deus detesta é uma mente briguenta. É aquele irmão que fica: você viu fulano de tal? Nossa, que coisa ridícula. Deus odeia irmão que espalha veneno dentro da igreja. Lá em Provérbios vai dizer que Deus detesta 6 coisas, mas a 7ª Ele abomina, aborrece, Ele não quer nem ver, Ele vira as costas. É gente briguento, que fica fazendo fofoca da vida de outro dentro da igreja. Vigia a tua língua. Vigia a tua língua, porque quando você tiver vontade de falar e alguém fala: epa, peraí, não vou falar. Não vou falar. Ajunte, não espalhe. Leve libertação a outros por meio da sua vida.